a palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Podem tomar os assentos em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Nós vamos iniciar esse trabalho acerca de seitas e heresias. O pastor colocou no coração de nós estudarmos esse tema, e se o pastor, que é o anjo da igreja, colocou no coração de estudarmos esse tema, significa que o tema é importante e cabe a todos nós. De fato, eu estou muito feliz porque os irmãos vieram, acompanharam aí os trabalhos durante a semana e perceberam que nós precisamos estudar esse assunto. Você que também está em casa, abra a Bíblia de vocês, por favor, primeira carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 16. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 16. Talvez esse seja o versículo mais conhecido quando nós tratamos deste assunto. A parte B do versículo diz o seguinte: sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Você pode repetir comigo? No 3? 1, 2, 3. Sabendo que fui posto por Cristo para a defesa do Evangelho. Amém, irmãos? Irmãos, apologética. Apologética é um ramo da teologia que trabalha a defesa da fé cristã. A apologética, ela deve ser trabalhada dentro das igrejas. Afinal de contas, nós vivemos em um mundo, como foi o mundo do apóstolo Paulo, que as heresias e as seitas se levantam para tentar de alguma forma destruir e derrubar a igreja do Senhor. Então, não é esse slide, é o outro. Então, como que funciona, irmãos, o trabalho de apologética dentro da casa de Deus? O primeiro tratado apologético que nós devemos ter é concernente ao conhecimento da palavra. Porque a pergunta mormente que fica é o seguinte: como eu posso conhecer o que é falso? Nós só conhecemos o que é falso a partir do momento que sabemos aquilo que é verdadeiro. Ninguém pode ter consciência do que é falso se não antes conhecer aquilo que é verdadeiro. Então, a priori, nós conhecemos a verdade a partir do momento que ela é descrita a nós por meio da palavra de Deus. Então, irmãos, não tem como eu conhecer a verdade se não conhecer a palavra de Deus. Porque toda a verdade emana das Sagradas Escrituras. Toda a verdade emana das palavras do Senhor. Por que então, portanto, estudar seitas e heresias? Eu gostaria de começar lembrando-me de uma palavra ou de uma frase de Martim Lutero. Lutero foi um reformador do século XVI, talvez o principal reformador do século XVI. Enquanto a igreja estava na obscuridade, debaixo dos rudimentos do romanismo, Lutero leu à luz de vela, provavelmente dentro do seu quarto, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá da fé. Isso abriu-lhe o entendimento, como se escamas caíssem dos seus olhos, e ele notou que o homem não pode ser justificado pelas obras da lei, e muito menos o homem pode ser justificado pelas suas próprias forças e pelo seu próprio mérito. Então, este Lutero é um apologeta, é um defensor da verdadeira fé e da verdade que há em Cristo Jesus. E ele disse em uma das suas frases: se não houvesse seitas pelas quais o diabo nos despertasse, tornaríamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. A fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para que nós, como esmeril, para nos polir. Elas nos moldam e estão lustrando nossa fé e a nossa doutrina, para se tornarem limpas como um espelho brilhante. Também chegamos a conhecer Satanás e seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-los. Assim a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Então a primeira coisa que eu consigo compreender é, irmãos, que sempre houve e sempre haverão pessoas que se levantarão contra a verdade da palavra de Deus.
E essas coisas, irmãos, elas não vêm para nos destruir. Pelo contrário, vêm para edificar, vêm para nos fortalecer e para tonificar as musculaturas da nossa alma. Quando você vê um movimento herético levantando-se, quando você vê pessoas indo contrárias à palavra de Deus, saiba que até mesmo essas coisas contribuem para o bom proveito do Evangelho e para que a glória de Deus seja manifesta. Essas são as palavras de Lutero. Ele diz cabalmente que se não houvessem seitas pelas quais o diabo despertasse o povo de Deus, nós não nos levantaríamos para deter essas seitas. Nós não nos levantaríamos para derrubar esses movimentos. Portanto, esses movimentos surgem exatamente para que nós possamos nos levantar e derrubar esses movimentos. Porque, irmãos, se não houvessem esses movimentos, com certeza ficaríamos no marasmo de uma vida sedentária, longe e afastados de tentarmos, de alguma forma, conhecermos a verdade de Deus. Mas quando esses movimentos se levantam para nos destruir, é aí que Deus nos levanta para irmos contra esses movimentos e o nome do Senhor ser eternamente glorificado. Agora, eu gostaria de analisar com os irmãos a análise do que seria seita e do que seria heresia nos nossos dias. Nos dias de Jesus, irmãos, haviam seitas, haviam inúmeras seitas. E a menção de seitas na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo é diferente da menção de seitas do que há nos nossos dias que nós conhecemos hoje. Hoje nós conhecemos seitas e heresias como movimentos que são contrários à nossa fé. É ou não é? Na época de Jesus e na época de Paulo, seitas eram movimentos que tinham pensamentos contrários à palavra de Deus. E nós temos inúmeras dessas seitas, como por exemplo, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os escribas de uma forma geral, até mesmo os essênios. Os essênios eram uma seita que viviam no deserto. Alguns eruditos e pensadores imaginam que foi dessa seita que João Batista saiu, a seita dos essênios, aqueles que viviam no deserto, afastados das pessoas da sociedade. Então, na época de Jesus, o conceito de seita era exatamente isso. Pessoas que formavam um grupo em particular para a interpretação particular das Escrituras Sagradas. Nos nossos dias, os movimentos que nós chamamos de seita não são particularmente essas seitas que existiam na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo. Hoje, as seitas que nós conhecemos são movimentos contrários à palavra de Deus. Temos também as seitas quanto à época do apóstolo Paulo, como eu já citei anteriormente, né? Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, aponta diversos líderes vindos de fora do cristianismo que eram guiados contrários ao cristianismo. A saber, irmãos, tinham movimentos heréticos no primeiro século que diziam que se um homem se convertesse a Cristo e não se circuncidasse e não seguisse a lei mosaica, esse homem não poderia ser salvo. Paulo chega, por exemplo, na cidade de Éfeso, encontra esses judaizantes que eram contrários às Escrituras Sagradas e contrários àquilo que Jesus ensinava. Esses movimentos, para Paulo, eram movimentos heréticos e carregavam o nome e a nomenclatura de seitas. Então entendam bem, irmãos, já na época do apóstolo Paulo, movimentos estranhos ao cristianismo já existiam. A Arca da Aliança, que você chega em algumas igrejas, lá tem, isso é um movimento herético. O pastor que se veste como um judeu, parecendo ser judeu, isso é um movimento herético. Isso é retrocesso. Porque, irmãos, tudo que o judaísmo apontava, tudo que o judaísmo mostrava, era apenas sombra de uma realidade futura maior e melhor. Qual que era a realidade futura maior e melhor? Era Jesus Cristo, nosso Senhor. A Arca da Aliança apontava para Cristo. O que estava dentro da Arca da Aliança, as tábuas da lei de Moisés, a vara de Arão que floresceu, o maná que caiu do céu, tudo isso apontava para Jesus que veio para cumprir todas essas coisas. As vestes sacerdotais, tudo que o sacerdote usava, o tabernáculo, enfim, irmãos, tudo que existia dentro do templo era apenas uma sombra. A circuncisão era apenas uma sombra
Depois que Jesus veio, a sombra já não tem mais valor, porque Jesus é a realidade. Então por que vamos retroceder à sombra, se já temos conosco a realidade que é Cristo Jesus? Até mesmo a guarda do sábado, o pastor provavelmente trabalhará esses temas nas próximas sextas-feiras, mas a guarda do sábado não cabe a nós. O nosso sábado, o nosso descanso é o nosso Cristo, o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra. Nós não precisamos guardar a lei para sermos salvos, somos salvos, por isso observamos a lei de Deus, irmãos. E isso é uma coisa muito importante a ser visto. Vamos lá, continuemos aqui. Como identificar um falso crente? Eu digo que a segunda carta de João é o âmago máximo para você identificar quem é um crente verdadeiro e quem é um crente fajuto, quem é um crente falso. Segunda carta de João, capítulo 1, verso 10 e verso 11 diz: se alguém vem a ter conosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. O que João está testificando? O que João está falando? Todo aquele que vem ensinar doutrinas contrárias, aquelas que Jesus já pôs, aquelas que os apóstolos já colocaram, considere anátema, considere maldito. Tudo aquilo que não está nas escrituras sagradas, pode ser a revelação dos céus dada por um anjo, é maldição. É maldição. Elton, no que eu preciso acreditar? Nas palavras escritas neste santo livro, na Bíblia Sagrada. Tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é vida para as nossas vidas. Nós não precisamos de absolutamente mais nada, além do que já está posto. E o que está posto? As Sagradas Escrituras. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva até Jesus. Depois de Jesus não há mais revelação da parte de Deus, não revelação escriturística. Então, nesse sentido, irmãos, João já atentava 2000 anos atrás. Se alguém vier ter convosco, não com essa doutrina que vocês já conhecem, que não recebam esses em vossa casa, e nem vos saudeis, porque se vocês saudarem estes, vocês fazem parte das suas más obras. Agora eu quero centrar no sentido aqui, pastor, por que nós precisamos estudar as falsas doutrinas? Como eu disse a vocês, eu só conheço o falso se eu estiver no verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos. Estamos ou não estamos? Você de casa, está no verdadeiro ou não está? Com toda certeza, irmãos, nós estamos no verdadeiro. Eu tenho convicção absoluta, pastor, que o que nós pregamos, que o que nós ensinamos, o que nós fazemos todos os domingos, todas as quartas e todas as sextas-feiras aqui, é a verdade vinda dos céus para a nossa vida. Porque se não fosse, irmãos, com certeza não estaríamos aqui. Mas por que precisamos estudar as falsas doutrinas? Vamos analisar algumas bases. Muitos se perguntam por que devemos estudar isso. Para esses, seria melhor a dedicação à leitura da Bíblia. Certamente devemos usar a maior parte do nosso tempo lendo e estudando a palavra de Deus. Porém, essa mesma palavra nos apresenta diretrizes comportamentais relacionadas aos que questionam a nossa fé. Assim sendo, apresentamos as razões pelas quais estudaremos as falsas doutrinas. Primeiro, precisamos estudar as falsas doutrinas para a defesa própria. Repita comigo, para a defesa própria. Para a defesa própria. Muito bem. Primeira coisa, eu preciso estudar as falsas doutrinas para a minha própria defesa. Como assim, Elton? Eu vou precisar me defender do quê? Exatamente desses que estão aí fora, pregando falsas doutrinas. Porque, irmãos, cá entre nós, crente que não participa de culto de ensino, crente que não participa de escola bíblica dominical, está fadado a cair em qualquer besteira que ele escute aí fora. E o pior, pastor, hoje em dia não é qualquer besteira que escutamos lá fora, é qualquer besteira que vemos na nossa tela do nosso celular. Porque, por um lado, se as redes sociais são maravilhosas para coisas boas, por outro lado, ela pode implantar inúmeras besteiras na sua mente. Inúmeras coisas fantasiosas na sua mente. Porque tem inúmeras pessoas, Rafael, que estão nas redes sociais ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. A saber,
Tem pessoas que ensinam, irmãos, e isso me assusta, que não é necessário estudar a Bíblia, que não é necessário ler a Bíblia, que não é preciso estudar a palavra de Deus, que a palavra de Deus vai vir revelada do céu para o seu coração, sem necessidade de estudo. Você vai trabalhar esses movimentos que surgiram e que continuam a surgir. Então, primeiro, é para a sua própria defesa, para que quando aquelas pessoas, domingo de manhã, bater na porta da tua casa, domingo de manhã você não está em casa, né? Normalmente você está na escola bíblica dominical, né? Quem é que está na escola dominical domingo de manhã? Então você não vai receber a visita desses, né? Normalmente não vai receber a visita desses. Mas se eles baterem na porta da tua casa domingo de manhã, você vai ter uma palavra de Deus para a vida dele. E mais do que isso, para se propriamente defender. Bem colocado isso aqui? Vamos continuar aqui. Por que estudar falsas doutrinas? Além da nossa própria defesa, também é para proteção do rebanho de Deus. Nossa própria defesa e proteção do povo de Deus. Um rebanho bem alimentado não dará problemas. Devemos investir tempos e recursos na preparação de membros na igreja. Escolas bíblicas bem administradas ajudam o nosso povo a reconhecer melhor a palavra de Deus. Um curso sobre batismo mais extensivo, abrangendo detalhadamente as principais doutrinas, refutando argumentações secréticas e expondo a verdade é extremamente útil para a edificação do povo de Deus. Parece que não, irmãos, mas um estudo como esse, que Deus colocou no coração do pastor, é de suma importância. Eu digo sempre, não vai descer poder no seu coração, se antes a sua mente não for iluminada pela palavra de Deus. É preciso primeiro ter uma mente iluminada para depois ter um coração fervoroso, porque fervor sem intelectualidade é banal. É banal. Porque as pessoas perguntam, no que você tem crido? A resposta é, não sei. Quem é Jesus? Jesus é um grande homem que viveu há 2000 anos atrás. Tem crente que é assim. Quem é Jesus? Ele é meu salvador, mas ele te salvou do quê? Não sei. Pastor, superficialidade. Então a importância do estudo contra as falsas doutrinas, para proteger primeiro a minha vida e depois o rebanho de Deus. Bem colocado isso aqui? Elton, mas eu não sou pastor. Não importa, irmãos. Elton, mas eu sou apenas um membro da igreja. Não importa, irmãos. A minha vida particular, a minha vida íntima, ela pertence ao meu Criador. Se o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura foi ordenado por Deus, como eu vou pregar o evangelho a toda criatura se eu não conheço o evangelho? Como eu vou pregar a palavra de Deus se eu não conheço a palavra de Deus? E eu não estou falando de pregar, pegar o microfone, irmãos, e expor, não estou falando disso. Eu estou falando de você falar a verdade sobre Cristo para as pessoas que precisam ouvir dessa verdade. Aí entra o terceiro ponto, por que eu devo pregar contra falsas doutrinas? Por causa da evangelização. O fato de conhecermos o erro em que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar a esses as verdades vindas da palavra de Deus. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam se libertar do abismo que eles estão. É ou não é? Tem pessoas sinceras, irmãos, dentro das seitas. Eu já falei isso aqui e volto a afirmar. Os salvos não se resumem à Assembleia de Deus. Os salvos não se resumem à Assembleia de Deus Ministério do Belém. Os salvos não se resumem à Assembleia de Deus Ministério do Belém do setor 22. Os salvos não se resumem à Assembleia de Deus Ministério do Belém setor 22 em Parque Piratininga 3. Porque senão, irmão, se eu for pensar assim, eu estou limitando o poder de Deus. Onde estão os salvos? Os salvos escolhidos por Deus estão em todos os lugares. Elton, eles estão dentro das seitas, dentro dos movimentos sectários? Sim. E o que eles precisam para despertar do sono que estão? Alguém que conheça a verdade, que está aqui esta noite, e possa ir lá pregar a verdade para eles. Vocês conseguem compreender que sem a clareza, a clarividência
e a iluminação da mente, é impossível sair para pregar o Evangelho. Eu não posso pregar daquilo que eu não conheço, eu preciso conhecer para pregar. Por isso que vocês estão aqui esta noite. Por que ainda estudar falsas doutrinas? Se primeiro precisamos estudar para o nosso próprio bem, segundo para o bem do rebanho de Deus, terceiro para a evangelização, quarto para fazer missões. Desempenhar o trabalho de missões requer muito mais do que deslocar-se de uma região para outra e de um país para o outro. Precisamos conhecer a cultura onde vamos semear o Evangelho. É mais ou menos o seguinte: eu fui separado para ser missionário lá na Argentina, mas eu preciso conhecer a cultura dos argentinos. Eu preciso conhecer o meio a qual Deus vai me colocar. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se eu disser que não, irmãos, eu vou falar que, como alguns movimentos dizem, vai descer na hora a iluminação. Deus pode fazer ou não? Pode, Deus não está numa caixinha que não posso fazer, mas Ele conta com cada um de nós para a nossa parte. Bem colocado isso aqui? Para as missões. Agora, existem, pastores, algumas objeções. Essas objeções são levantadas até mesmo dentro dos nossos corações. Essas objeções, elas clarividenciam a nossa vida, porque nós somos carentes de verdade. Uma objeção levantada é: eu não gosto de falar contra as outras religiões. Você já ouviu alguém falar isso? Eu não gosto de falar contra as outras religiões, né? Fomos chamados para pregar o Evangelho. Concordamos plenamente, todavia, e lembramos que o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho e disse: não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Não foi isso que ele falou? Eu não fui colocado apenas para pregar, eu fui colocado para defender o Evangelho. Não foi que nós lemos agora? Fui posto para a defesa do Evangelho. E como que eu defendo? A primeira forma de defesa é atacar. É ou não é? O primeiro método de defesa, irmãos, é um ataque bem feito. E como eu ataco? Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, essa objeção não cabe a nós. Eu não gosto de falar contra as outras religiões. O nome disso é ecumenismo religioso. É quando eu misturo as crenças. A igreja se defasou, irmãos, com os séculos de sua história, exatamente por causa disso, pastor. Por misturar as suas crenças. O cristianismo se deteriora porque ele mistura as suas crenças. É mais ou menos o seguinte: eu sou crente, eu sou cheio do Espírito Santo, mas ter o arraial dentro da igreja gospel, não tem problema nenhum. Ter o carnaval gospel dentro da igreja, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum eu chegar lá no Papa, beijar-lhe a mão, ajoelhar-me diante dele, porque tem pastores que fazem isso. Eu não preciso citar os nomes, mas vocês podem pesquisar nas redes sociais. O pastor chegou no Papa, beijou-lhe a mão e ajoelhou-se diante dele. Meus irmãos, ecumenismo religioso. Os ecumênicos das seitas, eles dizem: você pode adorar a Deus do jeito que você quer, do jeito que você preferir. Se você for lá, e eu não vou citar o nome, e lá, não vou citar o nome, eles falam mais ou menos o seguinte: não tem problema, aqui também tem Jesus. É ou não é assim? Mas a palavra de Deus diz que é em espírito e em verdade. Não é em espírito e em mentira, é em espírito e em verdade. Por isso, salvo em Jesus Cristo não cabe dentro desses lugares e não tem ecumenismo religioso com aquele que serve a Deus em espírito e em verdade. Outra objeção levantada. Jesus mostrou, então, continuando sobre essas rejeições aqui, Jesus mostrou o erro, irmãos, dos religiosos, os escribas e os fariseus na sua época. Ele diz: mas ai de vós, escribas e fariseus, seus hipócritas, porque vocês fecham os homens o reino dos céus, vocês não deixam ninguém entrar, e nem vocês mesmos entram no reino dos céus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês devoram a casa das viúvas, sobre o pretexto de ajudar-lhes, mas no final vocês apenas roubam-lhes. Mas Jesus era muito bruto.
eu tenho que ser mais manso, mais tranquilo. Ele diz, sede manso como as pombas, mas prudentes como a serpente. É ou não é? Se alguém vier pregar heresia, irmãos, e contar a história da carochinha no meu ouvido, o libido da serpente, aquela frase gostosa, né? Não creiam, a verdadeira palavra de Deus está neste livro, contido em 66 livros, irmãos, e somente ela é a verdade. Bem colocado? Se Jesus apontou, irmãos, pastores, nós também devemos apontar. Outra objeção. A outra objeção muito comum que acontece é, Jesus disse para não julgarmos, pois com a mesma medida que julgarmos, também seremos julgados. Olha que interessante, tem pessoas que não falam contra as heresias e contra as seitas, porque diz, nós não podemos julgar. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, e você, eu não posso julgar, eu tenho que passar a mão na cabeça. Ei, meu irmão, pecado ainda é pecado, heresia ainda é heresia, seita ainda é seita. Jesus, quando estava falando sobre julgamento ali, irmãos, estava falando do julgamento sem critério. É quando eu não conheço a causa e aponto o erro. E ainda mais quando eu aponto o erro estando tão errado quanto a pessoa que está errando. É o falso juízo. Porque a própria palavra diz, depois de um tempo de Jesus fala, acautelai-vos dos falsos profetas. Como poderíamos nos acautelar dos falsos profetas se não pudéssemos identificá-los? E como que não vamos identificá-los se não julgássemos eles? Jesus está falando do juízo mal feito. É quando eu tenho uma trave no meu olho e quero tirar o cisco do olho do meu irmão. Mas se o seu irmão está caminhando para o abismo e para o inferno, e você sabe disso, você precisa gritar, não! Volte-se para Deus, porque Deus voltará-se para você, louvado seja o nome do Senhor. Essa objeção é fajuta, essa objeção é fraca. Concluímos, portanto, que há juízos estabelecidos em bases corretas. Mas para isso é preciso usar um padrão correto de julgamento. E no caso, o padrão correto de julgamento é a Bíblia Sagrada. Porque Isaías capítulo 8, versículo 19 diz, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chireiam e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á os mortos? Isaías 8:20 diz, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. O que Isaías está querendo falar em miúdos? Se a Escritura não revelar a verdade, pode ser o profeta do Pix, do CPF, do que for, não é nada, não vale de nada e não serve para nada. Mas se for pela palavra de Deus, a revelação, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja permanece de pé. Continuemos aqui. Vamos definir, portanto, agora os termos. Eu tenho aí 15 minutos. Vamos definir os termos de seita e heresia. Vamos para as palavras. O que as palavras seita e heresia significam? Vamos lá, a minha televisão hoje está piscando até umas horas. Antes de apresentarmos os meios para identificar uma seita ou uma religião falsa, saibamos o que significam as palavras seitas e heresias. Ambas delas, irmãos, derivam-se das palavras gregas. A primeira é seita, ou aresis, que significa escolha, partido tomado, corrente de pensamento, divisão, escola e etc. E a segunda palavra, irmãos, ali mencionada, é a palavra heresia, que é a adaptação da palavra airesis. Quando passava para o latim, a airesis virou secta. Foi do latim que veio a palavra seita. Originalmente a palavra não tinha sentido pejorativo. Como eu falei para vocês, no primeiro século, seita era um movimento religioso que estudava a palavra de Deus, era uma escola. Lembra que eu falei para vocês? Os saduceus eram uma escola de interpretação bíblica. Os fariseus eram uma escola de interpretação bíblica. Os essênios eram uma escola de interpretação bíblica. Bem colocado isso aqui? A palavra tomou um sentido pejorativo com o passar do tempo, até chegar à nossa era. E na nossa era nós interpretamos e entendemos seita como um movimento contrário às
Escrituras Sagradas. Quando o cristianismo foi chamado de seita em Atos 24:5, não foi no sentido depreciativo como é nos dias de hoje. Os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, mais uma facção, mais uma escola que estava se levantando para ensinar a palavra de Deus. Se você lá lê em Atos, está escrito a seita do caminho. Os cristãos eram chamados de o povo do caminho, a seita do caminho, mas não seita no sentido pejorativo que nós usamos hoje, para condenar as falsas doutrinas, mas seita no sentido de escola, de academia, no sentido de um grupo separado para pregar uma verdade. Isso posto, continuamos aqui. Então façamos um breve comentário sobre o que é doutrina. Vamos lá, primeira coisa que vocês precisam entender: doutrina não é uso e costume. Repita comigo: doutrina não é uso e costume. Antigamente, tínhamos costume, né, de falar um culto de doutrina. E aí chegava no culto de doutrina, e aí o pastor falava do cabelo da irmã, o pastor falava da maquiagem da irmã, falava da saia da irmã, falava do terno do obreiro, falava da gravata do obreiro. Isso, irmãos, não é doutrina. Isso são usos e costumes. Os usos e costumes são benéficos. Os usos e costumes são bons. Os usos e costumes são precisos e necessários. Pense não comigo. Se eu dissesse para vocês a partir desse instante, vocês podem vir para a igreja do jeito que vocês quiserem. Os obreiros venham de bermuda, camisa regata. As irmãs podem vir de shorts, não tem problema nenhum, né? A camisa, tomara que caia. Vem do jeito que vocês quiserem. Ia virar bagunça ou não ia, pastor? Porque depois de vir desse jeito, as pessoas vão começar a querer vir nuas. Porque quando nós abrimos uma brecha, inúmeras outras brechas se abrem. Então, usos e costumes são prudentes, são bons, são louváveis. Os usos e costumes, eles não podem apenas, irmãos, exceder os seus limites, ultrapassando a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, segundo a sua sagrada palavra. Querem um exemplo? Os fariseus e os escribas colocavam seus costumes acima da palavra de Deus. Então eles diziam: não pode, não pode, não pode, não pode. Aí Jesus veio falando: pode, 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 pode. Por isso que eles quiseram matar Jesus. Porque eles diziam: não pode colher o trigo, não pode colher o milho no sábado. Jesus disse aos seus discípulos: colhei e comei, porque está aqui quem é maior do que o sábado. O Senhor até do sábado é o dono. O que é o sábado perto do Senhor? Um dia da semana. O nosso Deus é maior que o sábado, irmãos. O nosso Deus é maior que os usos e costumes dos homens. Mas os usos e costumes são bons, são prudentes, desde que sejam do seu devido lugar. Bem colocado isso aqui? Agora, o que é doutrina? A palavra significa ensino. Vem do latim doctrina, que significa ensino. Refere-se a qualquer tipo de ensino ou um ensino específico. Então há 3 tipos de doutrina na palavra de Deus. A primeira é a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Repita: a doutrina de Deus. A segunda é a doutrina dos homens. Repita: a doutrina dos homens. E a terceira é a doutrina de demônios. Repita: a doutrina de demônios. A primeira é benéfica, é prudente, é santa. É a doutrina de Deus. É a sua lei imutável, perfeita e inabalável. As outras duas te levam para o inferno, te levam à perdição. A doutrina dos homens, ela caminha lado a lado com a doutrina do demônio, do diabo, de Satanás. Porque tudo que o homem fala contrário às escrituras é doutrina do diabo, é doutrina de Satanás. E eu quero caracterizar então, irmãos, uma seita. O método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por elas. Ou seja, o caminho da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo nunca atingem um resultado satisfatório. Os meus slides param por aqui. Eu vou até o slide número 20, para você ficar com gosto na boca para a semana que vem. Quantas são as contas matemáticas que existem? 4. Pode repetir comigo? Adição, subtração, multiplicação e divisão.
Como eu posso identificar uma seita? O pastor falará sobre isso semana que vem. Toda vez que eu subtraio alguma coisa, da palavra. Toda vez que eu adiciono alguma coisa, da palavra. Toda vez que eu divido alguma coisa que Deus não mandou dividir. E toda vez que eu multiplico alguma coisa que Deus mandou multiplicar. É assim que eu identifico uma seita. É assim que eu identifico uma heresia. E é assim que eu identifico um caminho despretensioso. 2 de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 6. Eu tenho 5 minutos e eu quero acabar com uma aplicação pessoal. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. O epípeto, ou a trelinha que há em cima do título, diz o seguinte: os falsos mestres. E também houve entre vós falsos profetas, e entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que resgatou-os, trazendo sobre si tamanha perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já largamos tempo, se será tardia a sentença e sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficam revestidos e preparados para o dia do juízo. E Deus também não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, o pregoeiro da justiça, como mais 7 pessoas, mas trouxe sobre aquele povo o dilúvio, e sobre o caminho dos ímpios o mundo de água, e os condenou à subversão e à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo ela a cinza e a pó, e pondo para exemplo, para que elas vivessem impiamente. É terrível ou não é? Por quê? Porque temos características dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos mestres, que não falam a verdade. A primeira característica está no verso 2, eles são blasfemos. O que é blasfêmia? Blasfêmia é você se levantar contra a verdade de Deus. Toda vez que alguém se levanta contra a verdade de Deus, essa pessoa está blasfemando. Esses falsos mestres, eles são blasfemos. Esses falsos mestres, esses falsos ensinadores e falsos pastores também são avarentos. O que é avareza? Avareza é o amor pelo dinheiro, amor pelo patrocínio, amor por aquilo que coloca-se no bolso e frutifica. Ele não está interessado na alma, ele está interessado no dinheiro que a alma vai trazer. Avarentos. E eles são falsos profetas porque eles fazem isso. Também são falsos profetas porque eles são perdidos. Eles estão perdidos. O verso 3, a parte B diz: eles estão perdidos, andando segundo a sua própria concupiscência, segundo a sua própria inverdade. Eles também negam a Jesus. O versículo 1, a parte B diz que eles negam o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a perdição. Quem segue esses homens? O versículo 2 diz: muitos os seguem. Pastor, por incrível que pareça, só tem lobo porque tem bode. Porque se não tivesse bode, os lobos não teriam lugar. Porque os bodes querem enlouquecidamente aquilo que os lobos oferecem. E aí quebram a cara. Por quê, irmãos? Porque Deus chamou pastores e ovelhas, não lobos e bodes. O bom pastor leva a sua ovelha para comer pasto verdejante. O bode, o falso pastor, o estelionatário, ele tira tudo, até a última lã da ovelha. Avarentos, bodes. Se você vai numa igreja, irmãos, e o culto gira em torno de mamon, e o culto gira em torno do financeiro, sai dela. É impressionante. Se você vai em um culto, onde o círculo central é o cantor, a atração principal é o pregador,
O centro do culto é o bispo, é o apóstolo. Irmão, sai fora disso. Se você vai numa denominação religiosa e está lá a cara do camarada e da sua esposa estampada no cartaz da igreja, cai fora. Cai fora. O pastor que vai falar dessas coisas semana que vem, é melhor não me cogitar, não. O pastor tem mais costa larga do que eu. O que Deus fará com essas pessoas? O verso 4, o verso 5 e o verso 6 diz: com os falsos mestres e com os bodes. O que Deus fará? Olha o versículo 4 comigo. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram, lançando esses no inferno, quanto mais esses que fazem esses males. Para onde eles vão? Para o inferno. É o que a Bíblia diz. A palavra é dura ou não é? Mas é a palavra de Deus. O que mais Deus fará com eles? Deus os condenará. No grande dia do juízo, no grande dia do trono branco, eles verão os males que eles fizeram e a destruição que eles causaram a muitas almas. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui esta noite, ouvindo a voz do Senhor e aprendendo do Senhor. E seremos como o justo Ló. O justo Ló que foi tirado de Sodoma, que foi tirado de Gomorra, antes que o fogo de Deus descesse e consumisse aquela cidade perdida. Nós somos como o justo Ló, levantados por Deus, tirados por Deus da terra da perdição, para irmos para as campinas, para irmos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aplicação pessoal às nossas vidas. Vamos condenar as falsas heresias, os falsos profetas. E vamos viver segundo a palavra de Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esta foi a primeira sexta-feira do nosso estudo. Semana que vem continuaremos a partir do slide número 21. E aí vem as seitas e as heresias. E o nome delas vão estar aí. O pastor está até pensando em fazer um negócio mais silencioso, sem câmera, para o chicote estralar aqui. E a coisa vai ser boa para a glória de Deus. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. É tremendo. Sexta-feira que vem também não vai ser diferente, viu? Vamos estar abordando aí. Às vezes, irmãos, você recebe essas pessoas e não sabe o mal que isso faz para a sua alma, irmãos. Eu sei que você é educado, gosta de atender as pessoas, mas você está preparado para debater com eles? Você está preparado para expor o evangelho para eles, irmãos? E é aí que mora o perigo. Porque quando entra a dúvida, irmãos, aí vem as consequências que não são nada agradáveis. O que tem de crente, irmãos, que hoje estão lá, porque não deram ouvido aos pastores, aos líderes, não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, ficaram no achismo. Eu acho que não está certo, eu acho que o pastor está equivocado, eu acho que a Bíblia é um livro comum. Irmãos, os crentes aí vão para lá e hoje vivem sofrendo porque não quiseram verdadeiramente escutar a palavra. Irmãos, o que vem depois da palavra, irmãos, duvide. A palavra ela é única. A teologia ela é apenas uma janela. A palavra é a porta, meu irmão. Então a teologia nunca está na frente da palavra, a teologia nunca vai ser a prioridade, a teologia vai ser apenas uma base que nós vamos usar, um instrumento que nós vamos usar para assim explicar, irmãos, a palavra de Deus, entendeu? Nunca pegue isso como base para tudo. Amém? Porque o que tem de gente que usa a teologia também, irmãos, para defasar a palavra de Deus, não está brincadeira. Estamos vivendo muito, liberal, né? A teologia é liberal. A internet nem se fala. Eu já acabei, irmão. Vamos embora, vamos colocar de pé. A internet também. A internet está acabando com os crentes, lamentavelmente, que estão acostumados a tomar danoninho. Crente que vive à base de danoninho, irmão. É fraco, anêmico, doente, só vive no hospital. Mas o crente que toma a palavra, irmãos, é o crente que é igual o crente que toma, é igual o irmão que toma, lá em casa eu gosto, mocotó, meu irmão, feijão com arroz, ele está sempre saudável, meu irmão, aleluia, pode bater, pastor, que a coisa aqui aguenta o rojão, aleluia.
Que Deus abençoe o nosso diácono Elton, vai ser dias maravilhosos. Já está desligado aí, né, irmão? Já foi, já? Desliga esse trem aí, eu preciso falar com você. Aleluia, meus irmãos. Semana que vem vamos abordar as igrejas aí que dizem ser igreja, que não são igreja, estão igual Laodiceia lá, viu? Morna, meu irmão, e realmente não é de Deus. Então vamos abordar. Venha para cá, venha pronto, sexta-feira, mais uma vez, amém? Agora saiu, né? Glória a Deus, né? Maravilha. Eu quero agradecer a todos aí que estão aí nos acompanhando na internet. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui é a rua, como é o nome da rua aqui? Rua Ramalho Ortigão, número 19, Parque Piratininga. Venha para cá, traga a sua família. Domingo, culto de missão. Venha fazer parte aqui conosco desse trabalho maravilhoso. Amém, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Cortou? Agora já era, né? Amém. Meus irmãos, amanhã a gente começa a mexer aqui no Espaço Kids, tá bom? Eu preciso